Olá pessoal, e sejam muito bem-vindos ao Animeplays, um novo canal em que nós vamos falar sobre games, filmes, gibis e desenhos animados. Tudo quanto é coisa de nerd, vindo desse nerd pra vocês nerds. Hoje em dia a gente já tá tão acostumado a usar a internet para facilitar o nosso dia a dia que fica meio que difícil imaginar como as coisas eram feitas antes da internet e dos computadores. E se você acha que todo o trabalho que já dá para criar um jogo não é uma coisa fácil, imagina só depois que esse jogo fica pronto, ele tem que ser todo traduzido e adaptado para várias culturas ao redor do mundo. E tudo isso tem que ser feito de uma maneira que não ofenda os costumes e éticas de nenhum país, e ainda mantenha a mesma ideia que o contexto original do jogo. E se você acha que isso parece que vai dar ruim, é porque dá. Esse processo de adaptar um jogo para uma audiência diferente é chamado de localização, e muitas vezes, principalmente nos anos 80 e 90, era um processo que não recebia a atenção que deveria. Recover all the energy immediately, Mega Man. Por conta disso, existem vários jogos que foram diretamente afetados pela má execução desse processo, com alguns sofrendo mudanças no roteiro, não sendo transportados para outros países e, em alguns casos, sendo transformados em jogos completamente diferentes. Vale lembrar que a maioria desses problemas vem dos jogos do nosso amigo do outro lado do mundo, o Japão. O Japão nos deu muitas coisas boas, incluindo Godzilla, a estranha cultura anime, batalhas de mechas e até mesmo os Power Rangers. Mas esses presentes nunca foram tão facilmente transferidos para cá. Primeiro é importante reconhecer que por um longo tempo aí, o Japão foi o epicentro do desenvolvimento de jogos. Isso quer dizer que eles eram responsáveis por 60% da produção no mercado de jogos. Os japoneses foram os principais responsáveis por revitalizar a indústria dos jogos, mesmo depois que os americanos quase que conseguiram matar a indústria dos games. Mas a gente não fala mais sobre isso. Até hoje, o nosso Japão tem definido as maiores tendências nas indústrias dos jogos que foram usadas pelos últimos 20 anos. Se você parar para contar só a franquia do Mario, por exemplo, vai ver que ela é praticamente a responsável por definir os jogos de plataformas 2D e 3D através dos anos. Isso foi na minha infância, certo? Ou isso foi ontem? Eu não me lembro. E até os menos conhecidos foram pioneiros em vários gêneros. Você sabe por que eles chamam um jogo de 2D de Metroidvania quando você tá num grande mapa interconectado usando armas, chaves e novas habilidades para passar pelo jogo? Bom, é por causa de dois jogos chamados Metroid e Castlevania, você junta os dois. Aí pronto, e adivinha só, esses dois jogos também são japoneses, mas você não ouviu isso de mim. E como todos os jogos japoneses também tinham que passar pelo processo de localização antes de serem transportados para o resto do mundo. Localização, sendo definido como o ato ou efeito de localizar-se, significa pegar o material e adaptá-lo para um público estrangeiro, que nesse caso somos nós. Por favor, não confundir a localização com a tradução, pessoal. Localização e tradução são diferentes. Tradução pode ser uma parte importante do processo de localização, mas os dois em si não são a mesma coisa. A localização é o processo de você adaptar todos os valores religiosos e culturais para várias culturas diferentes, para ter certeza que nenhuma delas seja desrespeitada por causa de má representação feita por algum jogo sem noção. Enfim, como você pode imaginar, a localização não é um processo rápido nem fácil de se fazer. Agora você junta isso com uns 500 jogos que saíam de uma vez do Japão na época dos anos 80 e ainda acrescenta o fato que eles não tinham internet para ajudar. Dava alguns problemas. Por causa disso, hoje o processo de localização começa junto com o desenvolvimento do jogo, ao invés de ser algo pensado depois como era antigamente. Olha só, os scripts de localização do Dragon Quest VII encheram 2 estantes inteiras. Agora isso sim é localização e o motherfucker! E hoje é isso que nós vamos fazer. Hoje nós vamos dar uma olhada em alguns jogos que tiveram sérios problemas com a localização. Vamos lá! Ok, stop! Tá, vamos tirar isso logo do caminho. Tá na cara que o Japão é um país muito mais aberto para a ideia de usar conteúdo sexual na mídia como forma de propaganda ou de fanservice. Caraca, esse é o mesmo país que considera isso um esporte nacional. Deus te abençoe, Japão. Mas o que isso quer dizer é que existem muitos jogos no Japão com conteúdo sexual que aqui são censurados ou até banidos. E se eu fosse contar todos os jogos que receberam censura por causa disso, a gente já tá aqui o dia todo.
Eu sei, você sabe e eles com certeza também sabem. E é por isso que eles mantêm 90% desse tipo de conteúdo no mercado nacional, e qualquer um que quiser provar essa fruta proibida japonesa vai ter que importar o produto diretamente. Mas isso não quer dizer que eu não possa falar de alguns casos em particulares que tiveram sua localização aqui no Ocidente. Em 2015, por exemplo, a comunidade gamer foi abalada com a notícia de que o jogo Dead or Alive Extreme 3 não seria localizado no Ocidente. A franquia Dead or Alive é uma série de jogos de luta que sempre foi controversa pelo design e representação das personagens femininas, mas foi Dead or Alive Extreme 3 que trazia para o próximo nível, trazendo as personagens para um jogo de voleibol, enquanto a câmera faz o possível para pegar os melhores ângulos das modelos 3D. É óbvio que a localização desse jogo foi cancelada por conta de sexismo, e até vários desenvolvedores tentaram conseguir os direitos para distribuir o jogo na América, com a desenvolvedora Honeypot, os criadores de Honey Pop, por exemplo, chegando a oferecer $1 milhão para distribuir o jogo. Mas não é todo tipo de conteúdo sexual que é banido no Ocidente. Alguns jogos chegam aqui com apenas algumas censuras em certas cenas ou em certos personagens. Final Fantasy VI teve a arte de vários inimigos de batalha, como a Goddess e Kefka, alterados para que os trajes fossem menos reveladores. Nos jogos de luta arcade, os desenvolvedores faziam as personagens femininas usarem roupas mais sugestivas para atrair jogadores adolescentes. Mas o jogo Tekken 3 mostra as coisas foram um pouco além de limites, quando no fechamento da personagem Ana, mostra sua irmã tirando o top dela por ela ter roubado a atenção dos homens. Fire Emblem Fates teve uma mecânica removida do jogo em que você ganhava pontos de relacionamento com as personagens do jogo tocando nelas, com stylus do 3DS. Você gosta disso, né? Você gosta disso. Você gosta disso, né? Jogos como Xenoblade Chronicles Cross deixam jogadores customizarem o tamanho dos seios da personagem, opção essa que não está disponível na versão ocidental. E Bravely Second também recebeu o tratamento das roupas, mas com as personagens principais, e além disso, elas também receberam mudanças na idade para que elas passassem a ser de maiores. Peraí, o quê? Personagens como Id Ali têm 18 anos na versão ocidental, mas só 15 anos na original. Ok, mas por que isso acontece? Vale lembrar que as escolas no Japão são bem mais rígidas do que no Ocidente, com praticamente todas elas incluindo várias atividades com que aqui a gente só sonha, incluindo cozinhar, aulas de música, atividades físicas e artesanato. Por isso espera-se que as crianças no Japão cresçam e amadureçam mais depressa, o que é verdade na maioria das vezes. E isso faz com que a idade de consenso no Japão seja menor do que aqui no Ocidente. Então acho que você pode dizer que 15 anos no Japão equivale a 18 aqui. Até no jogo Xenoblade Chronicles Cross, a personagem Lyn de 13 anos normalmente se veste assim. Mas se a sua versão do jogo é a japonesa, você pode fazê-la se vestir assim. Eu não posso mostrar isso no YouTube, pessoal, mas acredita, não é como uma pessoa no mundo alienígena deveria se vestir. Agora, alguns jogos também receberam modificações com base na dificuldade. Tem sido uma crença popular que americanos gostam de jogos mais difíceis, mas a verdade mais provável era que alugar jogos aqui no Ocidente era uma prática muito comum antes da internet. Era o único jeito que você tinha de testar um jogo antes de você decidir comprá-lo. E para você não usar da sacanagem e fechar um jogo sem sequer comprar, na hora de fazer a localização, eles sempre davam uma levantada na dificuldade na maioria dos jogos. Então eles acabavam pegando seu dinheiro de um jeito ou de outro. Bionic Commando não deixava o jogador manter as armas que ele pegou de uma fase para outra no Japão, e nem se fala da sequência de moto do Battletoads americano original. E aí você tem Devil May Cry 3. Por alguma razão que incomodou gamers por algum tempo, as versões americanas de Devil May Cry 3 eram muito, mas muito mais difíceis do que as versões europeias e as japonesas. Tá, que as japonesas tudo bem, mas até mesmo que as europeias? Depois de muito tempo de mistério e sem a resposta da empresa que fez o jogo, uma longa pesquisa e muitos cálculos de como o jogo faz a sua dificuldade, os jogadores conseguiram chegar à verdade. Devil May Cry 3 saiu com um grande peso sobre seus ombros, que era superar o fracasso do seu antecessor, Devil May Cry 2. Entre as muitas críticas, uma das principais reclamações que Devil May Cry 2 recebeu foi sobre o gameplay do jogo, que era absurdamente fácil, ao ponto que deixava o jogo entediante. Devil May Cry 3 tinha que voltar às raízes do primeiro jogo, que tinha uma dificuldade mais equilibrada.
Mas quando o jogo foi mostrado em uma demonstração para a audiência americana, algumas críticas ainda acharam as sessões do jogo muito fáceis. Levando isso em consideração, a Capcom decidiu fazer a versão ocidental do jogo ainda mais difícil do que as outras, mas por outro lado, quando eles demonstraram o jogo para o público europeu, eles tiveram dificuldade em conseguir passar do jogo, mesmo já tendo acesso aos movimentos mais avançados. Em resumo, eles só eram ruins no jogo. Então a Capcom decidiu localizar a versão japonesa para o público europeu e os americanos receberam sua própria versão do jogo com a dificuldade elevada. Isso viria a deixar muitos fãs bravos até receberem uma nova edição especial do jogo que corrigiu o problema. Mas isso não chega nem perto das inúmeras alterações que vários jogos receberam durante o processo de localização. Casos de demonstrações de violência deixaram alguns jogos banidos da mídia. Jogos como Ice Climbers e Super Mario World foram acusados de violência contra animais, respectivamente focas e golfinhos, sendo substituídos por ietes e, no caso dos golfinhos, simplesmente não dava mais para machucar eles no jogo. E até na capa do Kirby, um personagem japonês conhecido por ser kawaii e uma natureza perversa e brincalhona, recebeu uma careta mais firme na versão americana para mostrar que ele é brincalhão, mas com atitude. E no jogo Metal Gear Solid Peace Walker, o personagem Snake é torturado por bastões de choque, mas na versão japonesa, que foi censurada, ele é torturado por bastões de cócegas. E se você quiser uma coisa mais dramática, não precisa olhar mais além do que Super Mario Bros. 2. Você já parou para reparar que sempre que as pessoas começam a falar dos jogos do Super Mario, elas nunca falam do Super Mario Bros. 2? Sabe por que isso? Isso é porque o Super Mario Bros. 2 tem uma jogabilidade bem diferente das suas outras iterações, mas se você jogar a versão japonesa, verá que o jogo é muito parecido com o Super Mario original. Então quer dizer que o Super Mario Bros. 2 que a gente recebeu aqui é um jogo completamente diferente. A sequência do Super Mario original era para ser praticamente o mesmo jogo, só que com um nível de dificuldade muito mais avançado nas fases. Era para ser o verdadeiro teste para os jogadores que já tinham mestrado o Super Mario Bros. Quando eles acharam que o jogo seria difícil demais para vender para o público americano, eu sei, o efeito inverso do Devil May Cry. Eles decidiram que a equipe deveria fazer um outro jogo para ser o Super Mario Bros. 2 para o ocidente. Mas é claro que eles tinham que fazer isso com uma verba muito limitada. Foi aí que o nosso querido Brasil teve uma pequena influência na hora de resolver esse problema. Na época, os executivos de uma companhia de televisão japonesa, a Fuji TV, estavam visitando o Brasil na época de carnaval. Eles ficaram tão maravilhados com as festividades do nosso país que decidiram fazer seu próprio tema de carnaval para a abertura do seu canal. E nisso, eles criaram um quarteto de mascotes para promover o evento: Imagem, Lina, Mama e Papa. Esses 4 mascotes eventualmente viraram protagonistas de um jogo de plataforma exclusivo para o Japão, um jogo chamado Yumi Kojo Doki Doki. E adivinha com qual jogo que ele se parecia? Quando os desenvolvedores do Mario viram o jogo, eles acharam que seria uma ótima base para fazer um jogo rápido. Então eles pegaram aquele jogo e deram uma repaginada no visual, trocando um pouco os itens, os inimigos e os personagens. E boom, você tem uma sequência para acabar com todas as sequências. E parece que nem mesmo a equipe que fez o jogo tinha muito orgulho do projeto. Não só o Super Mario 2 original foi relançado no ocidente com outro nome, mas o próprio Super Mario 2 americano foi tirado da continuidade da história, fazendo com que o jogo inteiro se passasse apenas no sonho do personagem. Mas isso ainda não explica por que o Mario na capa tá segurando um nabo. Bom pessoal, esses foram alguns dos casos raros que acontecem com os problemas de localização dos games. E por... Ok. E quem é você? My name is Dante. Oh, meu Great Scott misericordioso, o que eles fizeram? You're looking for a fight? Here I am.